E aquilo que eu disse, também, as pessoas também interpretam como querem, não é? Mas não há criatividade sem liberdade. E se nós, desde muito, não há um processo de crescimento se alguém tem medo de errar. Em qualquer profissão, no futebol ainda mais. E o que falta é esse processo naquelas idades mais pequenas, né, de deixar os jogadores errarem, experimentarem, porque depois são os colegas que lhes vão dizer não podes fazer isso, não podes fazer uma caneta, não é? Um lençol, chapéu, não podes fazer porque não sabes, não é? E depois vais ser o último a ser escolhido. Portanto, faz o que tu sabes, porque há um professor em Portugal que é o pai de uma metodologia que hoje é utilizada em quase toda a Europa, que se chama Vítor Frade, que diz que o futebol não se ensina, aprende-se. Não é? E era isso que o futebol de rua dava às crianças, a todos nós, não é? Era o último a ser escolhido, era porque não tinha muito jeito, não é? Mas isto faz a seleção natural, não havia intervenção qualquer nenhuma de adultos, e os jogadores iam experimentando, iam imitando, que o futebol é muito imitação, não é? Se você for à Noruega, as crianças querem imitar o Haaland, não é? Portanto, eles são todos grandões, a bola faz um pouco de confusão. Não. Aqui vão querer imitar o Neymar, não é? Que é o último dos grandes, ou o Vini. Deixem-nos imitar. Deixem. Eles depois vão perceber que não podem fazer. E é isso que eu queria dizer quando falei da formação. Deixem as crianças divertirem-se e jogarem futebol. Claro, o futebol tem muita imitação. Tem muita imitação. E eu tenho essa experiência no Shakhtar, que as pessoas, os treinadores, as crianças lá queriam todas imitar os brasileiros que havia no Shakhtar. O Douglas Costa, aquela gente toda, porque eles viam eles fazer aquelas coisas diferentes, os treinadores não deixavam. Não, isso é para os brasileiros, os ucranianos têm que ser fortes, têm que ser duros. Uma das coisas que eu fiz foi mudar a base de lá, levei um coordenador português e começou a sair o Mudryk, que foi vendido por 100 milhões de euros para o Chelsea. Há lá jogadores como o Sudakov ou o Bondarenko, quem segue o futebol internacional sabe que são jogadores muito apreciados e que vão sair por muito dinheiro. Porquê? Porque nós começamos a deixar imitar os brasileiros que lá tinham. E foi isso que fez a diferença. O futebol é muita imitação. É muita imitação. Se aquilo que eu tenho para imitar é um tosco com 2 tijolos nos pés e que nem correr sabe, não vamos criar talentos. Foi isso que eu quis dizer. É isso. Tá? Boto, prazer em revê-lo, seja muito bem-vindo. David Sharp, do Antenados na Jogada. Sobre o planejamento, falar um pouquinho. A primeira grande competição, o primeiro grande troféu que o Flamengo disputa agora é a Supercopa do Brasil, próximo dia 2. Obviamente, você disse que quer ganhar tudo. Né? O Flamengo é ganhar tudo, não? Vencer. Mas o planejamento para esse dia 2, como é que vai ser? E se o foco principal da temporada vai ser esse Super Mundial, que é chamada Copa do Mundo de Seleções, só que com clubes, né? Porque o Flamengo é cabeça de chave. E se o Flamengo vai vender algum jogador principal, titular, antes dessa grande competição, que é o Super Mundial, que é o Mundial da FIFA? Começando por fim, não está nos nossos planos vender nenhum jogador fundamental para nós, a não ser que seja uma loucura. Não é? Daquelas que você não pode dizer que não é? Não está nos planos vender nenhum desses jogadores. É agregar alguns jogadores, poucos, para que o elenco seja mais forte. Depois, nós não podemos entrar numa época a pensar que o ponto alto da época vai ser o Mundial, não é? Acho que o foco principal tem que ser a Série A.
o Campeonato Brasileiro. Mas o foco imediato é a Supercopa, agora no dia 2 de fevereiro. Esse é o foco imediato. Depois o Mundial, lá chegará o seu tempo, e como é óbvio, não vamos ao Mundial para passear as mochilas, vamos ao Mundial para competir e para fazer o melhor possível. Boa tarde, Boto, Bruno Castanha. Na sua apresentação, eu perguntei sobre a questão do gabinete de apoio, né, da estrutura que você vai montar para o futebol. Hoje você apresentou um assistente, também um médico. Vai ter mais profissionais chegando para essa estrutura e, especialmente, a comissão técnica do Felipe Luiz. Hoje a gente recebeu a informação que teve gente que saiu também, né, que estava na comissão técnica e saiu. Vai chegar algum profissional para agregar diretamente também com a comissão técnica do Felipe Luiz? Obrigado.